Estamos de volta e agora eu converso com a doutora Wélida, falando um pouquinho sobre nutrição, né? Ela que é nutricionista integrativa e oncológica. Tudo bem, doutora? Obrigada pela sua participação aqui no programa, viu? Eu que agradeço, Mari. É um prazer poder estar aqui hoje falando um pouquinho desse assunto. É verdade, é um assunto bem específico, né? A oncologia junto com a nutrição. Agora me conta uma coisa, qual que é a relação da obesidade, né, do excesso de peso com o surgimento do câncer? Então, hoje, Mari, é bem complicado quando a gente fala desse assunto, porque o INCA, ele mostra pra gente os dados que 29 mil novos casos de câncer estão relacionados, né, com a obesidade. Então, assim, desde o mama, endométrio, fígado, rim, intestino, está relacionado com a obesidade também. E o que acontece com esse excesso de peso e com essa obesidade, né? O paciente, ele acaba sendo, a obesidade, ele é um fator inflamatório. Então, durante esse processo inflamatório que a célula sofre, né, uma cascata metabólica de alterações. Então, isso gera com que essa célula ela acaba se transformando numa célula maligna. Então, né? Quer dizer, a alimentação tem todo o envolvimento, né? E muitas pessoas nem imaginam isso, né? Acaba surgindo o câncer e não imagina que a alimentação é tão relacionada aos alimentos, né? O câncer está sempre aliado ali, isso faz uma diferença muito grande, né? Faz. Se a gente for ver, né, hoje em dia nos dados que mostram que 30% dos casos de câncer está relacionado com alimentação e estilo de vida, né? A gente fica atrás do tabaco apenas. Então, é um número muito grande, é uma porcentagem grande esse estilo de vida. Então, a obesidade, né, o excesso de peso, mais essa inflamação com a má alimentação, pode levar a essa pessoa a desenvolver um processo de carcinogênese que leva ao câncer. Nossa. Agora, me conta uma coisa, o açúcar e a carne vermelha, ela causa o câncer, que isso é um assunto que é muito falado, não é? Então, na verdade, tudo que é em excesso não é bom, tá? A carne vermelha já foi comprovada cientificamente, né, por vários pesquisadores de fora do Brasil mesmo e até aqui, que mostra que tanto a carne vermelha quanto os alimentos processados, né, como também salsicha, linguiça, mortadela. Os enlatados, os embutidos. Exatamente, eles estão relacionados com o índice de câncer coloretal e reto. Nossa, como que a alimentação, né, ela é relacionada ao desenvolvimento de algumas doenças, né? A gente percebe, a gente tá até conversando aqui, a gente estava conversando nos bastidores, né, falando que, nossa, antigamente não se falava muito do câncer, né? E por que está acontecendo tudo isso? Que está super relacionada também à alimentação. Antes, quer dizer, meu avô, minha avó, lá atrás, pegava da horta, quer dizer, não tinha, teria outros problemas, mas como câncer, por exemplo, né? Então, quer dizer, não tinha fast food, não tinha, né, vários McDonald's, não tinha os quinitos, não tinha aquela coisa toda que a gente hoje tem dentro de casa, porque é fácil, né? A gente sabe que a nossa vida é super corrida e tal, a gente tem tudo isso, né? Mas é fácil, mas faz um super mal, é isso, doutora? Isso, por quê? Porque os alimentos, eles acabam tendo um teor a mais de açúcar, de gordura saturada, de alimentos transgênicos, enfim, e isso faz com que dentro do nosso organismo ocorra um processo inflamatório, né? Então a gente acaba aumentando o peso, desenvolvendo outras doenças crônicas como diabetes, hipercolesterolemia, gordura hepática. E como que a gente pode prevenir o desenvolvimento do câncer na obesidade? O primeiro pilar, né, que a gente pode mencionar é a mudança do estilo de vida, né? Primeiro é você associar uma alimentação, né, ricas em alimentos mais naturais, como verduras, legumes, alimentos integrais, né? Então, e diminuir um pouco do excesso, da quantidade de carne vermelha, que também está relacionado com câncer, fritura, gordura em excesso, o açúcar, então tudo ser muito balanceado. A gente não precisa radicalizar, mas ao mesmo tempo você tem que ter algo balanceado, né? E associar com uma atividade física, porque hoje em dia, até mesmo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela fala muito em relação do exercício, do coração,
está relacionado com a obesidade também. É verdade, o Dr. Bruno Stefani, cardiologista, que está sempre com a gente no programa, ele sempre deixa bem claro, ele frisa bastante sobre isso, né? A saúde, bom, você quer uma saúde boa para o seu coração, então tem que realmente interligar alimentação, né, uma atividade física e periodicamente num cardiologista, né, para a gente estar vendo. Então, quer dizer, está tudo interligado. Agora, a gente está falando de um segmento, doutora, que é a oncologia, né? Tanto do surgimento do câncer ou as pessoas que não têm, né, mas que tem uma certa genética aí, uma predisposição para ter o câncer. Então, assim, realmente a prevenção é a alimentação, é isso? Isso. Na verdade, assim, a alimentação, como eu mencionei, ela é um dos fatores. Então, se a gente associar um hábito de vida, né, alimentar, exercício físico, o estresse também está relacionado. Então, se a gente conseguir dosar tudo isso, a gente consegue ter uma prevenção, né? Uma longevidade em relação a isso. Agora, às vezes a gente está mais preocupado com a correria, com o trabalho, e não acaba se olhando, né? Vendo você, a sua família, como que tá. É verdade. E eu imagino como quando chegam para você com o surgimento do câncer de um paciente, e você, na verdade, acaba fazendo um cardápio para essa pessoa do que ela tem dentro da casa dela, o que ela pode mudar os hábitos dela. Isso é legal, né? Exatamente. A gente faz um cardápio específico no que aquele paciente está habituado, né? E fazendo mudanças. Porque não adianta eu fazer uma mudança drástica naquele paciente que ele já está em tratamento. E isso vai prejudicá-lo ainda mais. Principalmente também porque tem os fatores que envolvem perca de peso, tudo isso. É verdade, imagino. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, viu? Quero que você volte mais vezes aqui para a gente estar falando sobre algum assunto importante, né? Principalmente dentro da oncologia, que é um assunto tão específico e você é especialista nisso. Muito obrigada pela sua participação, uma boa tarde para você. Eu que agradeço, Mária. Boa tarde. Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho com muito mais. Não saia daí, eu volto já já.